Boa noite, malta cultural! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, dia 5 de julho de 2021, eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, programa de entrevistas da Rede Sem Fronteiras aqui no Instagram, que acontecem todas as segundas e quintas-feiras, e nesse mês de julho, excepcionalmente em 2 horários. Com o primeiro convidado às 19 horas do Brasil, 23 horas aqui de Portugal, e com o segundo convidado às 20h30 do Brasil e 0 horas e 30 minutos aqui de Portugal. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países no mundo, nos 5 continentes, com o tema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção de seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Este ano, estamos reestruturando a nossa rede. Já fundamos identidade jurídica e uma editora em Portugal. Abrimos a nossa área de produção de e-books e audiobooks. E estamos firmando parceria em novos países pelo mundo. Mas o mais importante ainda está por vir. Em meados do segundo semestre, uma série de ações serão apresentadas a vocês. Portanto, fiquem por perto, nos sigam em nossas redes sociais e acompanhem as nossas produções. Temos páginas aqui no Instagram, no Facebook e um canal no YouTube, o Rede Sem Fronteiras, de Andréia Portugal, Rede Sem Fronteiras. Então, pessoal, esse programa aqui, o Conexão Sem Fronteiras, é mais um programa de colaboração que já faz parte dessa nova reestruturação e que utilizamos para promover os nossos parceiros, apresentando de forma resumida o seu perfil profissional. Hoje já tivemos a entrevista com a escritora Arailda Gomes e agora entrevistaremos a escritora Astrid Kempfel-Beutler. Nesta primeira fase do programa, estamos entrevistando os autores participantes do stand da Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro de Lisboa, feira esta que acontecerá do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro. Na segunda fase, que começará em outubro, entrevistaremos a segunda turma composta pelos coautores das coletâneas produzidas pela Rede Sem Fronteiras. Então eu já deixo aqui, pessoal, o convite para que na próxima quinta-feira, dia 8 de julho, vocês possam assistir às entrevistas dos escritores Melquides Montenegro, de Pernambuco, e Clara Arregui, de Brasília, Distrito Federal. Todos os dois lançando seus livros na Feira do Livro de Lisboa. Eu já falei na entrevista anterior, mas como nós temos convidados aqui nesta entrevista que não estava na primeira, eu vou repetir. Por falar em Feira do Livro de Lisboa, eu informo que as inscrições para participar da feira na modalidade A, presencial, autografando, ou na modalidade B, se fazendo representar, enviando seus livros, estão abertas, mas agora por pouco tempo. A gente já está em contagem regressiva. A Feira do Livro de Lisboa é o principal palco da lusofonia e nele passam importantes personalidades. Este ano a Rede Sem Fronteiras terá uma programação super especial, com palestras, debates, entrevistas, tudo direto de dentro da feira em tempo real para que vocês possam acompanhar. Aqueles que tiverem interesse em se juntar a nós nesse importante evento literário internacional, presencialmente, se fazendo representar, devem solicitar o regulamento para a nossa assessora, a Sofia Porto, pelo e-mail contato@redesemfronteiras.com.br. Junte-se a nós, seja você também um Sem Fronteiras. Bem, mais uma vez eu quero convidar vocês para visitarem o site da premiação Melhor do Brasil no Mundo, um evento organizado pela revista High Profile, que tem como objetivo unir e prestigiar brasileiros que moram no exterior. A premiação acontecerá em Londres, no dia 30 de outubro,
e terá como cerimonialista a empresária e ativista Luísa Brunet e o empresário e idealizador do evento, Rafael dos Santos. A programação será composta por 4 dias de atividades culturais e turísticas. O evento, o melhor do Brasil no mundo, premia brasileiros que moram no exterior e é dividida por 15 categorias, sendo uma delas o prêmio Luísa Brunet de enfrentamento contra a violência da mulher. Tem também o melhor escritor, a melhor escritora, o melhor escritor infantil, muitas categorias legais, pessoal. As nomeações já estão abertas. Para nomear os amigos brasileiros que moram no exterior para o prêmio, o melhor do Brasil no mundo, o site é www.bestofbrazilianworld.com. O evento também será transmitido pelo Facebook e Instagram da revista High Profile. Portanto, vocês precisam seguir, não deixem de seguir. Se liguem, tá bem? O editor-chefe da revista é o empresário catarinense multifacetado Rafael dos Santos, que já organizou mais de 500 eventos na Europa, Estados Unidos, Holanda, incluindo locais como o Palácio do Parlamento Britânico e universidades britânicas e americanas. A Rede Sem Fronteiras é uma das apoiadoras oficiais do evento, porque acreditamos na importância desse projeto. Então, convocamos todos os nossos membros para participar, para indicar os amigos e para votar também. Nós vamos postar amanhã nas nossas redes sociais um vídeo institucional sobre como participar, como indicar os amigos e como votar. Tem um passo a passo que foi feito super bacana pela organização do evento e nós vamos postar nas nossas redes sociais amanhã. Então, portanto, fiquem ligados. Aqueles que não vão conseguir ver ou que vão perder por algum motivo, podem pedir pra gente que a gente vai enviar para vocês, tá bem? Então, olha só, pensa num amigo que reside no exterior, indica ele. É muito legal quando a gente tem o nosso trabalho valorizado, nosso trabalho apoiado. Quem reside fora do Brasil, pessoal, rala muito para ser reconhecido. Então, vamos apoiar o pessoal, ok? Todos vocês são convidados a se juntar a nós. Bem, como eu informei no Conexão Sem Fronteiras de hoje, nós teremos como convidada a escritora Astrid Kempfel-Beutler, que participará pela primeira vez sobre representação da Feira do Livro de Lisboa. Por volta dos últimos 20 minutos, nós vamos abrir para as perguntas e respostas de vocês. Então, participem. Durante a entrevista, apertem aqui embaixo o curtir e liberem esses coraçõezinhos aí, ó. Muitos coraçõezinhos, pessoal, porque o Instagram, ele entende que essa entrevista está interessante e divulga, reverbera, tá bem? E agora, nesse minutinho, clica aqui, ó, nessa gaivotinha, aperta, vai aparecer a lista de contatos de vocês, marca todo mundo e avisa que essa entrevista irá começar. É muito importante que os amigos possam ficar ligados, tá? E daí, claro, deixem seus comentários. Nós, ao final da live, nós retiramos aqui o relatório, enviamos para as nossas convidadas para que elas possam responder as perguntas que possivelmente possam não ter sido feitas, responder algum comentário carinhoso de vocês. É sempre legal. Então, deixem vários comentários aqui, tá bem? Muito bem, eu vou ver quem já está por aqui. Como eu expliquei lá na primeira entrevista, a partir de hoje nós não vamos citar nomes por nomes a participação de todos vocês. Porque a gente conseguia fazer isso antes, quando tinha 30, 40, 50 pessoas assistindo. Agora nós temos mais de 100, entram, saem, e às vezes entra junto, e quando ultrapassa 100, o Instagram cola, né? As pessoas que entram, quando entram mais ou menos ao mesmo tempo, o Instagram cola, e a gente acaba não conseguindo ver todo mundo, e aí a pessoa fica magoada porque não foi citada. Então, para a gente evitar esses constrangimentos, nós não vamos ler mais. A gente lê sempre quem entrou aqui no início, então, portanto, se você quiser ser citado, entre logo no início. E também vamos ler os comentários no finalzinho, na hora das perguntas, os comentários pertinentes à nossa entrevistada. Nós vamos ler e vamos citar quem está presente. Mas daí a falar nome a nome, a gente não tem mais como fazer. E, por um lado, é bom, isso é sinal de sucesso, não é, pessoal? Muita gente assistindo aí. Então, vamos ver quem é que entrou aqui conosco. Logo no início. Nossa convidada já está aqui. Muito obrigada por ter entrado logo no início. Fábio Portugal, Sérgio Chimati, que foi nosso último entrevistado dessa semana agora que passou, de quinta-feira,
Márcia Barroca também, todos os dois foram os últimos entrevistados de quinta-feira e foi uma delícia conversar com eles. Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir, vai lá no nosso canal do IGTV e assista lá, tá bem? Obrigada, pessoal, pela presença, por vocês apoiarem aqueles que apoiaram vocês. Isso é muito bonito, isso é sinal de dignidade. Muito obrigada. Darielle BG, boa noite. Geni, querida, Souto Maior, muito obrigada, nossa presidente coordenadora da GEB de São Paulo, estreando aqui conosco, prestigiando a Astrid. Cláudio Castro, querido Cláudio, muito obrigada pela sua presença. Cláudio também tem entrevista aqui no GTV. Maninha KBN, muito obrigada. Laísa Tamires Moraes, boa noite. Luciana Lu Sala, nossa querida parceira aqui, nossa assessora, faz parte da equipe da Rede Sem Fronteiras, obrigada pelo apoio. Elzie Paiva, nossa querida artista plástica, maravilhosa, muito obrigada. Estela Oliveira, que estará conosco aqui esse mês. Vanessa Ribeiro, boa noite. Sueli Vasques voltou, querida, boa noite, que bom estar com você aqui de novo. CF Beltler, boa noite, é sempre importante a família apoiar. Vanessa Ribeiro, Ana Maria Tourinho também tem entrevista aqui no GTV. Diga-se de passagem, essa querida aqui é vice-presidente da Academia, vice-presidente para o Brasil da Academia de Letras e Artes Luso-Suíça. É uma das campeões de visualizações até hoje, hein? Ela concedeu entrevista no primeiro mês do nosso programa e até hoje é campeã de visualização. Então, parabéns, Ana Maria. Arcelina Helena, boa noite. Largatixa Onco Nhonco. Olha, André, você vai ter que me ensinar esse nome na sua entrevista. André vai estar conosco aqui. É o Largatixa Onco Nhonco na Paz Madu. Ai, gente, eu tenho que aprender isso. Eu quero falar direitinho o nome dele na hora da entrevista dele. E é super curioso esse nome artístico. Eu amo isso. Então ele vai ter que nos contar, tá bom? Ele vai ter entrevista aqui conosco nas próximas semanas, então fiquem atentos. Marta Verônica, de Minas Gerais, nossa querida, que também será entrevistada esse mês. Isa Angel, nossa super parceira. Tô adorando te ver aqui hoje, Isa, tô com muita saudade de você, tá bem? Marista Rodrigues, que foi a nossa primeira entrevistada ao lado da Lúcia, também fez o maior sucesso, uma delícia essa querida. Muito boa noite, obrigada por estar sempre por aqui, prestigiando os colegas, fazendo perguntas, fazendo comentários. O nome disso é generosidade. Obrigada, viu, Esther? Glória Campfield, Guta Campfield, Emano, que mais? Marita Portugal, Vilma Selig, Socorro Cavalcante, nossa querida do Ceará, que também tem entrevista aqui. Leaca Campfield, gente, a família Campfield tá toda aqui hoje. Uau! Isso é que é apoiar, gente, isso é muito legal. Deixa eu dizer um negócio para vocês. É muito importante quando a família apoia o escritor. O escritor, o artista plástico, o cantor, não importa a modalidade. É tão importante a família apoiar. Então, essa família está de parabéns. Isso é lindo, tá? Mário Isabel, Targi Noleda, Paulinha KB. É isso, pessoal. Eu vou agora dar uma paradinha e vou chamar a nossa querida. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem conosco até o final. Façam comentários aí no decorrer de toda a live. Aperte esse coraçãozinho aqui para que isso suba. E estejam conosco aqui nos últimos 20 minutos e nós vamos autorizar que façam as perguntas, tá bem? Então, eu vou chamar a nossa convidada ao palco agora. Astrid, vamos lá. Da amiga, essa querida e talentosa amiga da qual eu tenho tanto carinho. Olá, meu amor, como você está? Boa noite! Boa noite, feliz de estar com você aqui. Emocionada, preciso dizer, e concordo com você. Saber que a minha família está aqui comigo é muito, muito bom. E essa Paulinha KB que você viu aí é a minha filha. Ai, que linda! A mãe dos gêmeos.
a mãe dos gêmeos e da Dodô. É. Que bom, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Astrid, me fala um negócio, eu falei seu nome direito. Falou, tá ótimo. Seu processo de aprendizagem é mil. Muito obrigada, Diandré, por se esforçar. Treinei muito. Eu treinei muito. Eu posso não ter conseguido ao pé da letra, mas pelo menos ficou parecido, né? Tá ótimo, tá muito bom. Que bom, fico feliz. Bom, eu quero apresentar para vocês essa querida, tá bem? Vamos lá. Nascimento, Ijuí, Rio Grande do Sul. Criação, Cachoeiro do Sul, Rio Grande do Sul, onde viveu até os 19 anos. Fez o primário, o ginásio e o curso normal, formando-se em 1962 na Escola Normal João Neves da Fontoura. Em 1967, terminou licenciatura em matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em 1968, começou a dar aulas nas escolas alemãs de São Paulo e, através do colégio Humboldt, eu acho que é isso, é assim que se fala? Ok. Foi para Berlim com uma bolsa oferecida pelo departamento do governo alemão, que oferecia intercâmbio a professores que falavam a língua alemã. De volta ao Brasil, deu aulas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Em 2017, entrou para a AGEB, a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, Coordenadoria Rio Grande do Sul. Hoje, é a primeira vice-presidente da AGEB da Coordenadoria de São Paulo. Participou de várias antologias e, em janeiro de 2021, publicou seus primeiros livros com os títulos A Vida Vem, autobiográfico, e Contos, Saudades e Crônicas, pela editora Oficina do Livro. A essa amiga querida, talentosa, da qual eu tenho tanto orgulho, eu ergo meu brinde, desejando a ela muito sucesso em sua jornada, que agora se inicia oficialmente com seus livros. Então, minha querida, eu só desejo coisas boas a você e quero que você saiba que publicamente o quanto eu tenho orgulho de ser sua amiga e de observar o seu talento. Saúde e sucesso! Saúde, e a minha retribuição é integral. Admiro você e te quero muito bem. E acima das nossas relações ligadas à literatura está uma ligação que se formou e que se chama amizade. É verdade. A ela. Ai, que delícia brindar com os amigos, não é? É muito bom brindar com os amigos. Então vamos lá, querida. Sem delongas, eu já quero começar fazendo a primeira pergunta. Quando e como a literatura começou a fazer parte da sua vida, né? Em que momento você começou a registrar os seus textos? Eu vou começar contando para vocês que na minha família, na infância, os livros infantis eram cultivados. Os irmãos olhavam aquilo com os pais em conjunto. E o Brasil não tinha, naquela época, que era a década de 40, grandes livros ilustrados brasileiros como nós temos hoje. Então, nós tínhamos livros alemães, o que me permitiu cultuar, sobretudo, as ilustrações desses livros. E eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu entrei numa livraria e comprei um livro e me apaixonei pela história desse livro, que era uma aventura de uma menina que estava sozinha numa floresta. E aquilo foi tão significativo para mim que eu me liguei através daquela história que, infelizmente, eu não tenho mais esse livro, eu não posso cultuar esse autor, infelizmente, mas através da ligação que eu tive com aquele livro, eu me liguei para sempre em livros. E passei a frequentar as bibliotecas da escola, assim, intensamente. Mas eu jamais pensei
que eu um dia viria a produzir alguma coisa que, através da leitura, fosse me ligar às pessoas. E, inclusive, eu poderia contar a vocês que, aos 17 anos, uma professora que me queria muito bem, me chamou no corredor da escola e disse: vem um psicólogo de Porto Alegre, ele quer aplicar testes vocacionais. Você gostaria de fazer? E eu, então, fiz esse teste vocacional e deu, em primeiro lugar, escritora. Isso foi uma coisa surpreendente, mas, assim, o que era um escritor para mim naquela época, se não o nome na capa do livro? Então, ninguém deu importância, ninguém disse, ah, sim, você vai seguir tais caminhos porque você tem esse dom. Não houve isso. Só que, nesta época, eu já sentava e escrevia as minhas filosofias a respeito da vida, a respeito do que eu vivia. E esses documentos escritos, quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos, eu encontrei nos meus guardados. E isso foi uma emoção grande que me permitiu, inclusive, valorizá-los e usá-los e falar sobre eles na minha escrita atual. Então, Maravilha. o meu contato inicial com a literatura foi assim: estão falando de outro mundo. Não estão falando do mundo meu aqui agora. E também posso contar a vocês que a Lia Luft vem da mesma cidade de onde vêm as famílias do meu pai e da minha mãe. E por isso, através de primas e através de amigas que eu tinha naquela cidade, eu a conheci. E a admirei muito quando ela realmente se tornou uma escritora. Foi a primeira escritora mais perto de mim. Mas, mesmo assim, não foi porque continuamos a ter uma relação pessoal. Não, mas tenho grande admiração por ela, pelo pensamento dela. E li várias obras dela. Você sabe que, Astrid, que você está falando isso, e eu recebo muitos depoimentos dos nossos colegas na Rede Sem Fronteiras que falam assim, muitos que começaram publicando os textos de forma modesta nas coletâneas, né? Então, assim, sendo incentivados, assim, porque participaram de saraus, porque participaram de eventos, e daí desengavetaram as coisas que escreviam ao longo dos anos para si mesmo, não era nem com a intenção de publicar, e daí foram convidados para participar de uma coletânea, acharam aquilo interessante, mas participaram sem nenhuma pretensão, e daí ganharam concurso, foram convidados para outras coletâneas. Quando perceberam, estavam com o livro pronto para lançar. Muitos colegas nossos têm essa jornada, né? E daí eles falam exatamente isso, que não havia pretensão e não se viam escritores. E quando perceberam, já eram escritores. E essa descoberta, né, de que podemos escrever, de que aquele escritor lá famoso tem alguma está na mesma sintonia de energia que a gente, né? Quer dizer, está trabalhando em cima de um mesmo propósito. Isso é fantástico, né? Isso faz com que a gente perceba que podemos sempre ir mais longe do que geralmente achamos que podemos, não é? Sim, sim. É fantástico. Se eu posso continuar contando sobre essa história, eu gostaria. Claro, pois não. Eu sempre tive muita facilidade na área de matemática na escola. Os colegas, inclusive, vinham para minha casa para se preparar para as provas, vinham estudar comigo. Então, na hora em que meu pai finalmente disse: se você quiser estudar, vai, porque eu precisava sair de casa, sair da minha cidade, morar em Porto Alegre, para poder ir para a universidade, porque não havia universidade naquela época, naquela cidade. Aí veio a grande interrogação: e agora? Eu vou estudar o quê? Será que eu vou estudar filosofia? Será que eu vou estudar história? O que eu vou estudar? Não, eu vou estudar matemática. E foi muito, muito, muito interessante para mim estudar matemática. Por quê? Porque as minúcias, a lógica, o detalhe, fazem parte da minha pessoa, fazem parte da análise que eu faço
dos eventos da vida real que eu costumo comentar, usar e trabalhar na minha escrita. Então, eu morei 5 anos em Porto Alegre, sempre atenta à leitura, e conheci, nesta época, o Guimarães Rosa, cuja escrita, pela abrangência social e cultural, foi muito significativa para mim. Eu li muito Guimarães Rosa. E quando eu me formei na universidade, vim morar em São Paulo, o Brasil começou a se abrir. E eu acho que uma das coisas mais lindas que nós temos é a multiplicidade cultural, racial, de influências que nós temos neste país. Nós temos duas coisas que são orgulho para nós todos. Uma grande riqueza física nesse país, não só de minerais e pedras e florestas e etc., mas assim, belezas geográficas e as pessoas, a diversidade de pessoas que moram aqui. E aí eu comecei a viajar mais e mais para o Brasil. Fui para a Bahia concomitantemente com a época em que eu conheci os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E conheci o Jorge Amado. E conheci pessoalmente o Jorge Amado na Bahia. Então, essas coisas todas me enriqueceram muito em relação a ser brasileira, em relação à nossa cultura, à nossa diversidade e à pluralidade que permitia a literatura. Mas, mesmo assim, eu apenas escrevia sobre os meus pensamentos, mas eu jamais pretendia. Não pretendia. Viajei, depois morei em Berlim, eu escrevia o que eu sentia, eu escrevia o que eu vivia, eu descrevi muito isso no papel. E um dia, de volta ao Brasil, eu estava trabalhando na Varig, além de dar aulas, e eu fui chamada por um chefe que casualmente me perguntou assim: você tem mais cultura do que as pessoas aqui. Como é que você resolve isso? E eu disse para ele assim: eu estou traduzindo um livro do alemão para o português e eu escrevo contos e crônicas. Ele disse: ah, você escreve? Eu nunca tinha tido a pretensão de publicar. Ah, você escreve? Ele disse: pois eu sou diretor de um jornal, o Ligue, de Niterói. Traga aqui os seus artigos que eu quero ler. E a partir daquele momento eu fui publicada todos os meses naquele jornal, enquanto eu fiquei na Varig. E aí eu teria participado da primeira antologia, que eu ainda nem sabia o que era isso naquela época, só que essa antologia acabou não saindo. E o que aconteceu na minha vida foi que eu conheci o meu marido, pai das minhas crianças. Nós acabamos com a Paula bem novinha, saindo do Rio de Janeiro. Eu já não estava na Varig e eu parei de escrever. Só publiquei ali e parei de escrever. Por quê? Dediquei-me a outra parte da vida, porque quando eu tinha 3 anos, conta o meu primo mais velho, me perguntaram: o que você vai ser quando crescer? E eu disse: mãe e professora. Aí eu fiquei sendo professora e mãe e professora intensamente, até que, em 2017, entrou alguém aqui na minha casa e encontrou um texto em cima da mesa e falou: nossa, que bom isso aqui, que bonito. Quem escreveu isso? Eu falei: fui eu. Disto, ela se chama Ieda Radins, ela era gebiana de Porto Alegre. E disso resultou que eu fui para a GEB, conheci a nossa atual presidente da GEB, a Maria Odila, conheci a Hilda Hübner Flores, que é uma historiadora que também pertence à GEB e editava os livros, e eu passei a publicar no Palavras. E voltei a essa vida de pensar na produção através da letra e organizar tudo isso, e eu estou muito feliz com essa possibilidade que as letras me oferecem. E o que mudou para você
depois que você percorreu essa jornada e você se encontrou enquanto escritora e agora escritora profissional, portanto, com livros publicados, o que que significou essa jornada, essa mudança, assim, né, de vida? O que que significou isso para você? De Andréia, significou muito, porque assim, abriram-se portas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um ímpeto muito grande para relacionar-me com pessoas. Eu tenho muitos amigos espalhados pelo mundo, em vários países. Essa semana entrou em contato comigo uma amiga da Tanzânia. Olha que maravilha. Olha, eu não tenho parceiros na Tanzânia, você tem que me indicar essa moça. Então, vou tentar. Eu a conheci porque eu também sou bandeirante. Ah, perfeito. A Elinalva de Fortaleza é minha irmã bandeirante. E eu estive no Jamboree dos 100 anos do movimento escoteiro na Inglaterra. E lá que eu conheci essa pessoa da Tanzânia. Nós éramos 42 mil pessoas do mundo inteiro no acampamento. Que maravilha, né? Sendo que 12 mil pessoas eram adultas e estavam lá para, através do trabalho, dar infraestrutura para o próprio acampamento. Foi muito, muito, muito interessante. Esse também é um movimento que teve um significado muito grande na minha vida. Porém, conhecer a AGEB com este leque de abertura e conhecer você, de Andréia, quando houve o lançamento de um livro, de uma antologia que eu participava no Rio de Janeiro, você, ao me conhecer, me chamou para uma entrevista particular e me pediu que eu fizesse o quê? Fundasse a coordenadoria da AGEB em São Paulo. Reativasse a AGEB. Reativasse, exatamente. Que ela já existiu, foi uma coordenadoria, inclusive, muito forte, com a presença, inclusive, de presidentes nacionais, mas ela tinha se extinguido e eu pedi que você fosse responsável por reativar essa coordenadoria tão importante no Brasil. Fui de cara, assim, né? Botei a faca no pescoço. Inclusive, assim, ó, eu vou aproveitar para mostrar aqui rapidamente o título deste livro, se chama A Vida Vem. E eu sou muito ligada em coisas assim, eu acho que nada é gratuito na tua vida. É verdade. Assim como o poder divino dá a cada um rosto, e você é capaz de distinguir através daquele rosto que você está vendo, que aquele é o teu amigo, a tua amiga, a vida também é particular de cada um. E acontece que naqueles dias em que eu voltei, preocupada do Rio de Janeiro, nossa, agora de André quer que eu faça isso, com quem eu vou fazer isso? Eu abri o Facebook e dei com a Geni Souto Maior. Minha colega, eu falei, a Geni é a pessoa com quem eu vou fazer a GEB. E você sabe que nós tivemos e estamos tendo um grande sucesso, porque hoje nós já somos praticamente 30 gebianas aqui em São Paulo. Nós temos feito, apesar da pandemia, as nossas reuniões virtuais regulares, com vida cultural ativa, e eu sou muito grata por ter encontrado a Geni e pelo aceite da Geni ao meu convite. Então, depois de ter conhecido a GEB e ter conhecido você, eu cheguei ao conhecimento da Rede Sem Fronteiras. Peraí, você está pulando muita etapa aí. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu só quero fazer uma observaçãozinha a respeito do que você acabou de falar. Eu acho que não há dúvida nenhuma que as entidades, no mínimo, nos proporcionam significativas amizades. E a vida é feita de amizades, de amigos, né? Os amigos que
fazemos e perpetuamos ao longo da nossa jornada. Então, as entidades, elas possuem esse poder, né? Além de proporcionar que possamos nos aprimorarmos, fazermos intercâmbios culturais com outros, mas essa coisa da gente ter a possibilidade de fazermos amigos nas entidades é algo incrível. E algumas entidades a gente até vai além, como é o caso da Rede Sem Fronteiras, que a gente acaba se tornando uma grande família, com todos os problemas que uma família tem. Carinho, amor, briga, confusão, faz as pazes de novo, uma verdadeira família. Mas o que eu quero te dizer é que eu acho super importante citar do teu aceite, né? Porque naquele momento em que eu era diretora, além de ser presidente e coordenadora da AGEB do Rio de Janeiro, eu naquele momento estava diretora da AGEB Nacional e eu tinha como missão fundar várias coordenadorias. A AGEB tinha sido grande um dia, tinha diminuído, até porque muitas pessoas faleceram, as coordenadorias foram fechando, e nós estávamos apenas com 5 coordenadorias, e a minha missão era colocar o máximo de AGEBs ativas, ou voltar a funcionar, aquelas que tinham parado, ou fundar novas coordenadorias. E daí nós passamos de 5, 6 para 19. E foi fantástico, porque formamos novamente uma grande família, a família da AGEB, com presidentes, coordenadoras competentes, cada uma na sua linha de trabalho, mas fazendo um trabalho incrível, juntamente com suas coordenadorias. E eu queria agradecer muito a você, claro, a Geni também, mas sobretudo a você, que foi a responsável por ter convidado a Geni e por ter aceito. Eu me lembro que você foi à minha casa no Rio de Janeiro para me ouvir, né? Para entender o que eu queria, para entender o tamanho do seu desafio. E você falou, olha, eu preciso pensar. E daí você saiu dali, eu fiquei rezando, eu falei, gente, ela tem que realmente se motivar, tamanha importância de se voltar a ter uma AGEB em São Paulo. Eu colaborei como pude, porque eu indiquei pelo menos uma dúzia de agebianas paulistas, né? Então, Silvia Securato, Dorothy de Molitza, Sandra Asman, Azel de São Francisco, Arlinda Lamego, tantas foram as pessoas. Hebe Boa Vista, tantas foram as pessoas que eu indiquei para São Paulo, e todas estão ali, juntas com você, com a Geni, fazendo um trabalho fantástico. Então, assim, eu queria agradecer a você, Astrid, por não ter dito não, porque se você tivesse dito não, talvez até São Paulo saísse, mas não da maneira como saiu, belamente, pelas suas mãos, pelas mãos de Geni, Dorothy e tantas amigas maravilhosas. Então, meu muito obrigada a você, tá bem? Mas daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a Rede Sem Fronteiras e também sobre o Movimento Bandeirantes. Mas eu quero me manter ainda na sua literatura e eu gostaria de pedir que você falasse um pouco dos seus livros, que mostrasse e explicasse para a gente o contexto das obras. Bom, para mim mesma, eu fui colocando no papel coisas da minha vida, das minhas famílias, da parte do meu pai, da parte da minha mãe. Eu jamais pensei que isso realmente se tornaria um livro. E é esse livro que está aqui e que se chama A Vida Vem. E que eu escolhi, dá para enxergar? Que eu escolhi para ilustrar essa página aqui, um quadro que eu tenho na minha parede, que é um bordado em ponto de cruz que a minha mãe fez antes do casamento com meu pai. Maravilhoso. E que tem um significado especial para mim, porque é uma coisa também religiosa. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E aqui, ó, tem um tacho que hoje contém papéis culturais na minha sala de visitas, mas eu me criei vendo a minha mãe fazendo geleia no pátio com esse tacho em cima de uma trempa, que eu não sei se você sabe o que é uma trempa. Não sei, não. Me ensina. É uma estrutura de ferro embaixo da qual vai o fogo. E como eu me criei assim no interior, o que é uma coisa que enriqueceu muitíssimo a minha vida, porque nós tínhamos um contato direto com a terra, com animais que se criavam em casa,
com as frutas que tinha naquele pátio de praticamente um quarteirão de quintal. Tinha tudo que é tipo de fruta. E eu me criei junto com os meus irmãos homens, sem jamais ouvir: você não pode fazer isso porque você é menina. E isso foi muito bom para mim. Porque nós subíamos nas árvores, nós criávamos circos e tudo isso, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas foi uma vida muito rica e, sobretudo, esta vida de ver a criação sair da terra, aproveitar aquele produto. Isso hoje faz parte da minha vida também. Eu pesquiso sobre alimentos que normalmente são transformados em lixo, e eu transformo em luxo. E eu, inclusive, dou cursos sobre isso na periferia, ensinando o aproveitamento e o melhor aproveitamento de coisas que são ricas em vitaminas, em nutrição, etc. E esse livro, então, saiu por incentivo da AGEB e de uma editora chamada Ao Livro Técnico. Desculpe, Ao Livro Técnico é onde trabalhava uma amiga minha no Rio de Janeiro. É a Oficina do Livro, e ao amor das pessoas que pertencem a esta editora, a Oficina do Livro, que me acolheram e me ajudaram e me incentivaram e disseram: vale a pena, vamos fazer e tal. E eu hoje tenho com muito carinho na mão este livro. E aqui eu tenho Contos, Saudades e Crônicas, cujas ilustrações são desenhos meus, que eu tinha guardado também há muito tempo. Chega um pouquinho para trás aqui do livro, a capa do livro. Chega um pouquinho para trás. Faz assim, porque... assim, isso, ok. Eu adoro esse desenho aqui. Sabe por quê? Por quê? O que isso aqui representa para mim? A mulher corajosa, que não se importa exatamente com o aspecto, com as diferenças, porque ela tem um braço e uma perna de um jeito, outro braço, mas ela salta para a vida. Ela faz, ela sai, ela empreende. Eu gosto muito desse desenho. Quem é que fez essa ilustração? Eu que fiz essa ilustração. Há muito tempo. Eu não pensei, quando eu fiz essa ilustração, que ela um dia estaria na capa de um livro meu. Mas quando eu encontrei nos meus guardados um desenho, este desenho feito por mim, eu falei: isso aqui é muito bom, eu quero isso aqui. E a editora aceitou e foi muito bom. E aqui nós temos um rosto de uma mulher que chora lágrimas de cores diferentes, que tem o cabelo esverdeado, como verde é a cor da vida na natureza. E as lágrimas podem ser de grande alegria ou também de tristezas. Por isso elas têm cores diferentes, mas elas representam riqueza de sentimentos. E aqui neste livro eu reuni antologias que eu fui publicando, então, ao longo do tempo, em outros livros. Reuni artigos que eu publiquei em antologias de AGEBs, etc. e tal. Esses livros já chegaram aqui em Portugal, eles serão lançados na Feira do Livro de Lisboa, já chegaram aqui e eles estão realmente um primor. Bom, a Oficina do Livro... Aliás, eu posso te interromper? Pode. O prefácio deste livro aqui, que é autobiográfico, foi feito pela querida Geni, pois já nos conhecemos há uns 25 anos, e ele tem também aqui a orelha, escrito pela Darielle de Barros Gonçalves, que hoje faz parte da minha família por parte de mãe. E ela é filha de um colega meu da escola primária. Gente, eu poderia contar tantas coisas interessantes para vocês. E nós nos afinamos bem no que se refere à literatura. Ela hoje pertence à AGEB de Porto Alegre. Ela está criando a Academia Literária de Cachoeira do Sul. E este prefácio é feito pela Andréia, querida, com muitos detalhes, muita análise, maravilhoso. E outro, a orelha feita pela
Zaira Cantarelli, que é uma cachoeirense, minha amiga também de longa data. Bom, eu estava dizendo que os livros já chegaram aqui, eles estão lindos, estão realmente um primor. A Oficina do Livro, a editora Oficina do Livro, ela é dirigida pela nossa querida amiga Silvia Securato. Então, vocês que desejam aí solicitar um orçamento para fazerem os seus livros, entrem em contato com a Oficina do Livro, porque tudo que a Silvia faz é de uma delicadeza, é de um acabamento, é assim, é realmente um primor, um trabalho muito bem feito. Então fica aí a dica para vocês que estão querendo fazer livros solos, procurar a Oficina do Livro. E eu queria dizer para você, Astrid, que foi uma honra para mim fazer seu prefácio. Eu não faço mais prefácio. Por acaso, hoje eu tive duas colegas aqui sendo entrevistadas e todas duas eu fiz os prefácios. O seu prefácio foi o último que eu fiz e eu lamentavelmente não posso aceitar mais esses convites, né? Eu andei lá, eu acho terrível você se negar a um convite desse, mas devido ao meu assoberbamento de trabalho, eu lamentavelmente não posso mais aceitar esses convites, pelo menos não por enquanto. Mas eu queria dizer para você que apesar do seu ter sido o último e ter sido feito com muito sacrifício por conta do meu tempo, eu fiz com muito prazer, porque realmente o seu trabalho é maravilhoso. Então, vocês que ainda não conhecem o trabalho da Astrid, por favor, conheçam, porque vale a pena. Astrid, você não pôde lançar presencialmente esses livros ainda, mas existe aí alguma previsão de quando essa pandemia acabar, você fazer um lançamento presencial, correto? Sim. Tem alguma Gostaria de coisa em fazer, mente? sim. Tenho isso em mente, de fazer tanto aqui em São Paulo, como de comparecer na minha cidade de origem, onde eu, esta semana, através da Zaira Cantarelli, fiz um contato com a livraria Viveiros, lá em Cachoeira. O livro já está à venda lá, ou deve chegar nos próximos dias, na Viveiros, lá de Cachoeira. Ele está à venda, porque a Oficina do Livro providenciou isso na Amazon. E a minha filha, essa semana, digitou na Amazon Astrid e já apareceram os livros. Ai, Disse, que bom! você está aqui, mamãe, você está aqui. E Que foi a bom, Oficina do ótimo! Livro. A Oficina do Livro providenciou isso e a própria Oficina do Livro, pelo site, também vende esses livros. Então, quem quiser adquirir os livros já pode adquirir, independente dele ter sido lançado presencialmente, eles já estão à venda, então vocês podem adquirir pelo site da Oficina do Livro, pela Amazon. E quem quiser conversar com a Astrid também pode. Fala, Astrid, seu e-mail e as suas páginas de relacionamento, por favor. O meu e-mail é astridinha, tudo minúsculo, @hotmail.com. Eu estou no Facebook com meu nome oficial e eu estou no Instagram também com @astridinhakb. Ok. É muito importante, olha aí, pessoal da família Rede Sem Fronteiras, é muito importante que vocês possam se seguir mutuamente, porque juntos somos mais fortes. Então, quem ainda não segue a Astrid, quem ainda não segue a Arailda, vamos seguir e vamos aí multiplicar esses contatos, tá bom? Ô, Astrid, você tem como ler um trechinho de algum texto seu, alguma coisa pequena, mas que possa nos deliciar? Olha, eu vou ler um poema pequeno que eu tenho aqui, mas que fala do meu contato com a natureza. E esse Ok. poema foi criado em função do momento que vivemos agora, de grande, eu não diria solidão propriamente, mas não podemos viver aquela abertura social que nós tínhamos antes. Mas a gente tem uma riqueza porque em algum lugar, em algum momento, com a natureza, você pode se relacionar sempre. Então, eu escrevi o seguinte: esta árvore, dizer que é grandiosa é lugar comum e não expressa tudo. Dizer que ela é riqueza chega mais perto, mas ainda não é. Dizer que é presença radiosa expressa melhor o que ela faz todos os dias. Podemos dizer a ela, visto que a natureza escuta, tu enches de luz, a luz da esperança, as vidas que aqui transitam, as vidas que em tua beleza reverenciam a criação. Obrigada.
Que lindo! Então, este é o poema que eu escrevi e inspirada também numa colega do curso normal, portanto, uma amiga que eu tenho há muitos anos e que hoje eu me comunico, vejo ela praticamente todos os dias no Facebook. Ela coloca uma foto de manhã da natureza, do raiar do sol, e uma foto à tardinha. E olhando essas fotos, eu falei, deixa eu expressar também, já que a Clara Maria Caspani Collet está me inspirando, vou escrever também um poema para esta árvore que eu vi aqui no meu condomínio, olhando para fora. Maravilha. E o texto? Tem algum trechinho de texto aí pra gente? Posso ler esse texto que justifica aqui o nome deste livro e que traz tudo o que eu penso a respeito de quem somos. Porque, apesar de que a vida corresponde ao engajamento que temos e à coragem que temos de realizar, como eu já disse antes, cada um tem um rosto, cada um tem uma vida. Então, eu vou ler um texto de A Vida Vem. A vida vem e é única. Você não vive a do outro e nem ele a sua. São luzes, são esquinas, são escolhas que vão definindo. Ninguém sabe, nem você, o porquê disto ou daquilo. Mas as escolhas vão fazendo um desenho, o seu, o que define você. E é no dia a dia e é sempre, toda hora. Podemos estar de mãos dadas com alguém na vida, mas cada um tem o seu desenho. Que bem faz entender e respeitar esta regrinha. Cada um na sua, cada um com seu desenho. Às vezes queremos dar a mão para alguém e um vento forte e imperceptível determina o que não sabemos e as mãos, mesmo que se encontrem, não permanecem naquele gesto e vão para lados diferentes, cada um com sua história. Felizes os que têm a garra de construir e que vão fazendo caminhos para frente e para cima no seu desenho. Caminhos para frente e para cima. Essa opção é um direito que temos. Sempre podemos estancar, regredir ou seguir para frente e para cima. Escolher. Muito bom, querida. Muito bom. Cheio de sensibilidade. Parabéns. Astrid, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre a Rede Sem Fronteiras. Quer dizer, você acha que a Rede Sem Fronteiras contribuiu de alguma maneira para o desenvolvimento do seu trabalho cultural? Ela te inspira ou motiva de alguma forma? Qual é a importância da Rede Sem Fronteiras para você? Desde quando eu cheguei em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, porque eu tinha vida dupla, eu morava aqui, mas o meu marido trabalhava no Rio de Janeiro, então nós estávamos sempre nesse para lá e para cá, e por isso eu pude participar de eventos da Rede Sem Fronteiras, que foram originários daquele lançamento do Palavras, que era a antologia da GEB de Porto Alegre. Aliás, nós estamos falando na GEB, mas eu não sei se a gente disse aqui, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, que é uma associação feminina onde os homens são os nossos convidados, muito bem tratados, aliás. Bom, aí eu tive esse contato com vocês e conheci várias pessoas que me encantaram e que me ligaram à Rede Sem Fronteiras. E eu, então, recebi um convite para começar a publicar, vocês estavam na antologia número 4, e eu, a partir de então, passei a fazer parte das antologias da Rede Sem Fronteiras e acompanhar todo o movimento cultural que vocês conseguem proporcionar no Brasil. E eu diria mais, eu acho de fundamental importância que aquelas mentes maduras, capazes de entender o que significa cultura, além da educação. Cultura é a compreensão de uma sociedade como um todo, que essas pessoas trabalhem para a divulgação
da cultura, do incentivo para o pensamento e do incentivo para a expressão do pensamento, ou seja, a leitura, a escrita e a fala. E eu, então, nas minhas viagens que eu ainda pude fazer após o meu primeiro contato com a Rede Sem Fronteiras, eu fui visitar nas cidades onde eu passava bibliotecas e oferecer livros da Rede Sem Fronteiras. Ou seja, me liguei definitivamente com vocês. E eu te dou os parabéns, te aprecio muito, também ao Fábio, que te acompanha e é um parceiro positivo em todo o teu trabalho, neste projeto de vida que vocês têm e que envolve pensamento, filosofia, cultura, conhecimento, enfim, uma coisa muito aberta. Parabéns, Andréia. Que bom, muito obrigada, Astrid. A gente fica muito feliz de você fazer parte disso. E eu acho que você de cara compreendeu o nosso lema, que é Juntos Somos Mais Fortes, a partir do momento que você me falou, se você quiser, manda os exemplares que eu distribuo nas bibliotecas. Eu mandei e você foi distribuindo nas bibliotecas de várias cidades pelo Rio Grande do Sul. Então, assim, de cara, você compreendeu. Não só do Rio Grande do Sul, em São Paraná, Paulo. Santa Catarina. Exatamente. Em São Paulo também. Sim. Então, assim, você compreendeu o que é o lema, o que significa o lema, né? Então, assim, você não buscou só se promover, mas você promoveu o grupo, que é o que a gente sempre tenta explicar. A rede, as pessoas precisam imaginar uma rede de peixe, onde peixe porque é vida, né? Peixe significa vida. Então, somos elos dessa rede que, se um estiver frágil ou arrebentado, a vida se esvai. Mas quando juntos e fortes, nós ajudamos uns aos outros e conseguimos conquistar muitas coisas legais. E daí você entendeu isso de cara e foi extremamente colaborativo. Então, a minha gratidão a você por isso. Ô, Astrid, me fala uma coisa. Tem projeto novo vindo aí? A gente sabe que não pode exigir isso a você, afinal de contas, você publicou 2 livros de uma só vez, de uma tacada só. Mas, ainda assim, estamos em plena pandemia, não podemos ficar parados, temos que produzir. Tem projeto novo vindo por aí? Você imagina em alguma coisa para o futuro? O que temos por vir? Eu tenho 2 aspectos que eu tenho muito interesse em produzir dentro deles. Um destes aspectos é a minha história de família. De onde nós viemos, porque no meu caso eu sou 3ª e 4ª geração descendente de europeus. E é muito interessante, porque eles não vieram em levas de imigrantes. Meu avô chegou aqui sozinho em 1898, por exemplo, que é a pessoa que primeiro me ligou a essa história de quem foram os anteriores. Então, eu quero escrever mais sobre isso. Esse pequeno livro contém um pouco dessa história, a que eu mesma vivi. E eu tenho um assunto sobre o qual eu gostaria de falar muito, divulgar muito, que é educação. Inclusive, estou escrevendo atualmente um artigo com esse título para uma antologia, porque educação não são gestos apenas. Educação é todo um conhecimento que influi sobre o interior de alguém e faz sair gestos que revelam as opções de vida de cada um. E nós, okay, no Brasil já tivemos oportunidade de ter excelentes escolas, mas hoje temos muito a questionar no que se refere a isso. Temos excelentes escolas, mas deveria ser generalizado. Ótimo, muito bom saber que você está produzindo e que futuramente vem coisa boa por aí. Astrid, nosso tempo já está esgotando, nós temos que passar para as perguntas e respostas,
mas antes eu queria te fazer duas perguntinhas e eu preciso que você responda em 30 segundos, tá bem? Aliás, a partir de agora, todas as suas respostas precisam ser de 30 segundos a 1 minuto, porque senão não vai dar tempo, tá? Olha só, você trabalha, você aceita trabalhos ainda como tradutora em cima da língua alemã? Ou não, você não trabalha mais com isso? Atualmente, eu gosto de dar aulas, né? Que eu dou aula porque como é que eu vou te dizer? A peculiaridade, a limpeza da matemática, eu apliquei no entendimento da gramática do inglês, do francês e do alemão, que tem gramáticas muito diferentes entre si. E eu gosto muito de ensinar língua, mais do que sentar e traduzir. No Entendi. momento, eu não faço tradução de nenhum livro, não estou envolvida com isso. E então é isso que você me perguntou, né? Mas você não está fechada a nenhuma proposta. Quer dizer, se alguém desejar pelo menos obter um orçamento, te apresentar um projeto, você vai analisar. Sim, sim. Ok. E para as aulas, são aulas particulares que você está citando também, né? Ou Aulas não? particulares. Aulas particulares. Então, Que eu quem durante muitos quiser. anos, durante muitos anos eu dei aqui dentro da minha casa e eu gosto de dar presencial, sim. Eu estou esperando passar melhor esta pandemia para voltar a fazer isso. O que não me impede de fazer aulas virtuais, assim, através do computador, não me impede. Ok, bom saber. Quem tiver interesse aí em aprender a língua alemã. E por fim, eu queria te perguntar sobre o curso de aproveitamento, né, de alimentos e tal. As pessoas elas entram em contato com você e te convidam para você ir fazer essa palestra, é isso? Isso é através de instituições. Por exemplo, na minha igreja, eu faço parte de uma comunidade luterana das 13 que tem aqui na cidade de São Paulo, e essa Uhum. comunidade luterana é muito ativa. E nós temos uma obra social na Vila São José, e lá eu faço isso. Porque eu gosto de fazer isso em casa, então eu vou lá também e ensino essas mulheres como fazer um pão em casa, como aproveitar cascas de frutas e essas coisas assim. Entendi. Tá. E por fim, a última pergunta, eu gostaria já de convidar as pessoas daí da plateia que estamos assistindo, nossa audiência, que por favor podem começar a colocar suas perguntas. Nós não vamos poder fazer muita, porque nós já estouramos o nosso tempo, mas nós vamos fazer algumas. Sintam-se à vontade. Aqueles que souberem escrever com letras garrafais, letras maiúsculas, por favor, escrevam, porque isso facilita localizar a pergunta, tá? Só mais uma perguntinha, Astrid, a respeito das bandeirantes. É um movimento ainda muito ativo, né, no mundo. Eu queria que você falasse assim, 1 minutinho só, algo a respeito desse movimento tão bacana que você, Elinalva, participam. Fala um pouquinho disso pra gente, bem resumidamente. Esse movimento tem tudo a ver com educação, porque é uma filosofia na forma de orientar desde criança o jovem que será o adulto de amanhã. É um movimento íntegro. Eu entrei como mãe de bandeirante e acabei me tornando bandeirante, porque eu me casei com um escoteiro que quis que os seus filhos fossem levados a esse movimento. E, através disso, eu lá fiz excelentes amizades e permaneci para sempre no movimento. Eu acho Realmente, esses, ele é eu muito acho esses importante. movimentos, escoteiros, bandeirantes, eu acho que ainda é uma força de educação para esses jovens, né? Então, assim, olha aí, pessoal que está nos ouvindo, a maioria de vocês já estão com filhos grandes, mas possuem netos pequenos. Conversem sobre isso com seus filhos. Incentivem seus netos a participarem de movimentos como esse. O mundo Aliás, está. eu posso dizer uma coisa para você ainda, para todos que estão nos ouvindo. Os meus filhos foram educados numa das melhores escolas de São Paulo e puderam cursar excelentes universidades e tudo, mas nada foi tão significativo quanto o movimento Bandeirante Escoteiro. Eles se Então, tornaram chefes, eles
realmente abraçaram a causa desse movimento por causa do significado dele. Então, como eu estava dizendo, o mundo precisa de mais ética, de jovens com mais educação, com mais generosidade, com mais amor ao próximo. E isso, esses movimentos trazem, sabe? Então, é muito importante que vocês, quem não conhece, procurem conhecer, procurem na internet a filosofia, o fundamento, e não deixem de motivar seus filhos a colocarem seus netos nesses movimentos. Fica aqui a nossa diquinha de hoje, que é super importante. Então, Astrid, agora nós vamos às perguntas da nossa plateia, tá bom? E eu preciso que você realmente seja super ágil para responder, para poder dar tempo da gente fazer um pouquinho mais. Olha só, faça, por favor, senão a gente não vai poder fazer 2 ou 3 perguntas. Olha só, enquanto eu pergunto aqui, enquanto eu procuro aqui as perguntas, eu queria que você dissesse qual é o seu maior sonho dentro da carreira cultural, também em 1 minuto. Ter uma influência sobre educação de um modo geral. Ponto. Tá bom, tá ótimo. Muito bem, vamos aqui às perguntas, então. A Fei Bowles, acho que é isso. Mas é sua filhada, olha só. Dinda, sempre é bom ouvir suas histórias. Ai, meu Deus, já pulou aqui. Essas perguntas rápidas me matam. Peraí. O Álvaro Cardoso. Salve, Astrid, de Andréia. Maria Esther Rodrigues, excelente entrevista. Renata, parabéns pelos trabalhos, Astrid. Zimon Moretti aderiu, parabéns, seja bem-vinda. Renata Clark Gray. Ai, meu Deus, tanta gente aqui falando. Peraí que eu tô meio perdida, mas eu vou chegar lá. Aqui, Maria Esther, é que é muita coisa misturada, né? Maria Esther Rodrigues diz assim, olha, a relação avô e neto é uma constante na obra de Nélida Pinhon. Não seria interessante você escrever um livro sobre sua relação com seus avós europeus? Olha aí aquilo que você estava falando. Pode responder. Sim, sem dúvida. Não só isso, como com a origem deles, de onde eles vieram e como era a vida deles, assim, muito, muito interessante. Eu pretendo fazer isso. Emano fala o seguinte, parabéns, Astrid, muito bom lhe rever e conhecer seu pensamento, sua obra. Darielle diz o seguinte, a generosidade de Astrid é imensurável. Foi ela que apresentou-me a GEB Rio Grande do Sul e a Rede Sem Fronteiras. Inclusive, participarei do volume 6 da Antologia Lusófona na Feira do Livro de Lisboa. Ah, Darielle, que delícia você aqui. Agora eu juntei o nome à pessoa. Seja bem-vinda, querida. Você já faz parte da nossa família. Ana Maria Tourinho, qual a sua maior fonte de inspiração? Você tem algum autor que te motiva? Como eu disse antes, é uma junção de autores em cuja obra se valorizava o aspecto de ser sul-americano, as coisas culturais do Guimarães Rosa, do Gabriel Garcia Marques, do Jorge Amado, da Isabel Allende, sempre foram do Érico Veríssimo, sempre foram importantes para mim no sentido de me dar uma maior noção de onde eu mesma estava. Ok. Ângela Guerra pergunta o seguinte, já escreveu ou pretende sobre esse aproveitamento de partes jogadas ao lixo? Não, ainda não escrevi sobre isso. Mas pretende? É uma ideia? Eu pretendo, na verdade, fazer uma apostila, considerando aspectos de aproveitamento, isso sim. Certo. Graziella, quando você volta ao Rio, tenho muita saudade da minha aluna de Pilates e grande escritora e ser humano maravilhosa. Olha aí, seguidoras. A Graziella e eu e a família da Graziella temos uma história que vale a pena ser escrita no papel. A Graziella é a filha mais nova de uma família.
é muito mais nova do que eu. Eu era amiga da irmã contemporânea quando a Graziella... Bom, eu não contei aqui, mas eu tive vida de manequim, eu fiz desfiles, eu fiz cinema, eu fiz ponta de televisão, mas eu nunca deixei de ser a professora, nunca deixei de ser a professora. E a Graziella me conheceu nesse tempo, e ela tem fantasias assim, em relação a isso. E ela se tornou uma profissional incrível dessa área de conservação e valorização do corpo. Ela é ótima em Pilates. E ela me Beleza. ajudou no Rio de Janeiro, a Graziella. Olha aí, do Rio, que está precisando. Segue aí ela. Olha só, uma ideia incrível que a Maria Esther Rodrigues está dando. Você já pensou em escrever um livro infantil sobre o movimento Bandeirantes e escoteiro? Olha aí, que ideia ótima. Excelente ideia, agradeço. Eu adorei essa guardar. ideia. Viu? Para você e para Elinalva. Elinalva também, olha aí, querida. A Marta Verônica, meus filhos também foram escoteiros. Sérgio Chimati, raridade hoje em dia, é verdade. Elinalva, sim, o Movimento Bandeirantes é um apoio à educação de formação sem par, filosofia sem igual, sempre parata, é isso? Parata. Que maravilha! Olha aí, Elinalva, essa dica para você também. Vamos embora escrever sobre isso. A Darielle, eu gostaria de saber se suas primeiras lições de responsabilidade social aconteceram em sua casinha de bonecas, remendada e amada, no pátio em sua casa da sua infância e juventude. Olha que pergunta linda. É que a Darielle leu no livro aqui, A Vida Vem, essa descrição de toda essa infância que eu vivi. Eu diria que as minhas primeiras lições de responsabilidade social vieram de ver a minha família, os meus pais e a atuação social deles. A Isa Ende, eu tenho 2 netos que participam dos escoteiros em Curitiba, que bom. Isabela Pavese batendo palminhas. Marli Lopes, parabéns, Astrid, adorei a live. Rosângela Goldoni que também tem entrevista aqui no GTV. Muito bom, Astrid de Andréia. Ângela, muito interessante a entrevista, Astrid é maravilhosa. Darielle, boa noite, parabéns, excelente entrevista. A Vilma, parabéns, prima. Estela Gomes, excelente sua entrevista, Astrid, parabéns. Márcia Barroca, boa noite a todos. Graziela, amo Astrid. Elinalva, minha irmã é multifacetada, uau. Ana Maria Torinho, boa noite. O pessoal já está dando boa noite porque nosso tempo já estourou mesmo. Isabela Pavese, parabéns, querida de Andréa, por mais uma brilhante entrevista. Muitos aplausos à Astrid, adorei mais essa live. É isso, pessoal aqui dando boa noite, porque nosso tempo já chegou ao fim, querida Astrid. Então eu queria te dar mais um minutinho para você fazer suas considerações finais, tá bom? Eu confesso que a ansiedade que eu estava antes, na incerteza de uma live de tão alto padrão com a minha querida e respeitada Andréa Portugal, a ansiedade se transformou numa paz, numa alegria, numa realização, numa satisfação muito grande por estar aqui com você, sabendo que muitos dos meus amigos estão aqui conosco. Eu amo os meus amigos, eu amo as pessoas com quem eu tenho um relacionamento afetivo. Agradeço muito porque eles dão cor à minha vida. Obrigada, de Andréa. Eu que agradeço, Astrid. É realmente uma alegria receber você aqui. É uma honra para mim ter você como membro da nossa família Rede Sem Fronteiras. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu respeito a tua postura ética, né? O teu cuidado com o outro, o teu cuidado com as palavras, o teu cuidado em compreender as circunstâncias para se colocar de forma correta, respeitando ao outro. Então, isso são características que você possui e que eu muito admiro. Então, assim, eu queria dizer para você o quanto é delicioso contar com a sua amizade. Eu estou vivendo um ano muito atípico e de muito trabalho, então eu quase não estou conseguindo interagir com os amigos que eu tanto amo, mas
Amigos são aqueles que ficam para sempre, não se mede pela intensidade da amizade, né? E sim pelo que eles significam um para o outro. Então eu queria, olha, agradecer a você de todo o coração por ter me concedido esse momento que vai ficar aqui registrado para sempre e dizer para você parabéns pelas suas obras. Eu vou estar muito honrada de poder lançá-la aqui em Portugal e fazer com que elas brilhem aqui e o seu nome seja ressaltado aqui em terras lusitanas. Então, meu amor, olha, um beijo muito carinhoso para você. Parabéns a todos os seus amigos, a sua família que esteve aqui conosco. Eu convido vocês a não se retirarem da Rede Sem Fronteiras. Continuem aqui na nossa página. Nós temos muitas entrevistas bacanas todas as segundas e quintas-feiras. A gente fala de cultura o tempo todo. Então eu convido a vocês aí, amigos da Astrid, para continuarem aqui no nosso cantinho e conhecer o restante da nossa família, tá bem? E eu queria convidar a todos vocês também para na próxima quinta-feira, dia 8 de julho, nós teremos mais 2 convidados, um seguido do outro. Às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal, nós conversaremos com o escritor Melquiades Montenegro, de Pernambuco, uma pessoa com uma bagagem incrível que vai ter muito a nos ensinar. Depois, às 20h30 do Brasil, 0 horas e 30 minutos aqui de Portugal, nós vamos conversar com a escritora Clara Arregui, de Brasília, Distrito Federal, também é dona de editora, tem os seus livros próprios, já tem também uma carreira aí consolidada, também vai conversar conosco, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela. Então, sigam a gente e compartilhem os nossos convites. E agora, assim que nós encerrarmos aqui, daqui a 5 minutinhos, essa entrevista, essa gravação da entrevista da Astrid vai aqui para o nosso feed e eu peço a todos vocês que ficaram aqui conosco que possam ir lá, curtir e, sobretudo, deixar um comentáriozinho, mesmo que pequenininho, porque quanto mais comentários, mais o Instagram vai divulgar essa gravação, tá bem? Pessoal, boa noite para todo mundo, muito obrigada pela audiência. Astrid, beijinho, Tchau, manda beijo para a família, filho, para sua filha, para o seu marido, para todo mundo. Fiquem com Deus, pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau, querida. Tchau.